Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, do ponto de vista da medicina, está começando mais uma vitória da medicina. A utilização de células-tronco, que há mais ou menos uns 10 anos foi debatida no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, houve a aprovação da utilização de células-tronco no Brasil. Agora mostra por que daquele embate. Agora, recentemente, essa semana, se utilizou células-tronco utilizadas, quer dizer, tiradas aqui do nariz da pessoa para inoculá-las, quer dizer, jogar naquele lugar onde há uma lesão, que era na medula espinhal, fazendo com que um paciente com 15 anos, sem poder movimentar, conseguiu fazê-lo depois da utilização dessas células-tronco. Outra vitória da medicina, em relação ao vírus do ébola, uma preocupação mundial dessa doença muito prevalente na África Ocidental. E tratamento funciona. Tratamento funciona, apesar de não existir vacinação ainda. Mas eu acho que isso não vai demorar. Mas o assunto hoje aqui é sobre ginecologia. Está comigo para conversar sobre essa importante especialidade da medicina, evidentemente nas mulheres, o doutor Paulo José Maluf, que é supervisor de residência médica em ginecologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e doutor em medicina. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Hamid. Obrigado pelo convite de estar aqui no ponto de vista médico, podendo esclarecer alguma dúvida na ginecologia para a população que nos assiste. A palavra ginecologia até interessante, né? Porque gineceu quer dizer é fêmea, né? Isso. É fêmea. Interessante essas palavras, a origem das palavras, né? Qual é o grande desafio da ginecologia? É fazer parto à noite? Não somente, né? Não, é brincadeira, né? Isso. Não, mas antes disso, eu tenho uma curiosidade aqui. Por que sempre se dá à luz à noite? Ou não é verdade isso? Tem um fundamento científico, né? Hoje tem um grande número de partos que são cesarianas, que não é o mais recomendável, segundo a Organização Mundial de Saúde, que deveria ser 15%. No Brasil nós estamos atingindo cifras aí de quase 50% no país como um todo. Mas o parto natural, espontâneo, o parto normal, ele tem uma leve tendência a acontecer à noite em razão de efeitos hormonais. Existe uma menor produção de adrenalina com relaxamento, e a acetilcolina tem um fator levemente desencadeador do parto. Então, à noite existe uma tendência maior de entrar em trabalho de parto. Eu acho que até uma relação disso, não sei se você vai confirmar ou não, que a secreção de cortisol é de onde surgiu a cortisona. A maior produção dele é entre 0 hora e 4 horas da madrugada. E existe uma relação do estrogênio, que é o hormônio feminino, com o cortisol. Isso. Talvez seja por isso? Isso. Tem a ver, tem várias teorias do parto, mas diretamente o hormônio é fundamental. A progesterona, que é a etimologia desse hormônio, é a favor da gestação, progestar. E em algum momento que ela diminui e tem uma predominância, como o senhor disse, do estrogênio, tem uma relação com o cortisol, parece que tem uma gangorra que isso poderia desencadear o parto. É interessante esse aspecto. Paulo, a fisiologia. Você falou que o Brasil é 50%. Eu sei que as razões são difíceis de falar, porque existem muitos elementos envolvidos. Mas por que desse exagero de cirurgia cesariana? Qual a razão? Tem alguma razão de ordem médica ou é meramente epidemiologia geral?
Sim, mas esse aspecto, tecnicamente, cientificamente, do ponto de vista médico, não é o mais recomendável. O aspecto foi uma tendência do sistema em razão dos custos de saúde. O profissional foi caminhando com essa tendência. Então, virou uma cultura errônea de se tornar prático a cesariana. Para que a população entenda, o número de nascimentos caiu muito no Brasil, chamado índice de fecundidade, que já foi em 1960, na década de 60, no grande censo, de 10 em 10 anos, era 6,3 partos por mulheres no Brasil. Baixou em 1980 para 4,3, em 90, 2,9, 2,3 em 2010, e agora nós já estamos com menos de 2%, que para manter uma população estável é menor. Então, houve uma diminuição grande de partos. Então, aqueles partos que acontecia na zona rural, parto domiciliar, foi diminuindo, e no ambiente hospitalar não se criou uma mentalidade de uma assistência mais apropriada, com maternidade, com foco de uma assistência completa à parturiente. Então, se tornou uma coisa prática. As maternidades foram acopladas aos hospitais gerais, que tornou mais fácil, sentiram mais fácil fazer cesariana em questão de ganhar tempo. Enfim, é uma cultura errada. O governo federal tem adotado medidas, feito campanhas, mas não são suficientes. Agora mesmo, no mês de outubro, com essa tendência do Outubro Rosa, da assistência em prevenção de câncer de mama, o Ministério da Saúde voltou a soltar novas diretrizes, tentando estimular mais o parto normal. Eu acho que tem que ter um programa, montar um bom programa e dar suporte às maternidades, aos obstetras e particularmente às universidades. A nossa universidade estimula, incentiva, e a gente tem até uma expressão que se diz: o parto normal é o melhor é o normal. O normal é o melhor e não a cesariana. Claro, claro. Até só em última análise cesariana, né? Isso. Ô Paulo, você tocou já assim de leve no câncer. O câncer é um grande desafio e tem um livro até chamado Imperador de Todos os Males, porque foi escrito por um cardiologista americano, e lá ele conta essa história do câncer, quer dizer, apesar desse grande progresso, por que continua uma prevalência alta de câncer? O diagnóstico precoce não está sendo feito? São vários fatores, Dr. Hamid. Essa semana também saiu no noticiário nosso local aqui, uma entrevista com o Dr. Delcio, do nosso presidente do Hospital do Câncer aqui de Uberaba, e comentando as diretrizes que a Organização Mundial de Saúde fala na prevenção do câncer. Alguns dos fatores que a gente tem tido uma ascensão, agora há pouco eu falei que apesar de uma diminuição dos nascimentos, o chamado índice de fecundidade, por outro lado, a população mundial ainda está em crescimento e a expectativa de vida tem aumentado. Em 1950 era perto de 50 anos, hoje nós estamos perto de 73, 75 anos aqui no Brasil, né? Um pouco menos na mulher, um pouco menos no homem, um pouco mais mulher vive mais. Vive mais. Uma média de 6 anos, né? Que bom. Não sei se é que bom para nós. Para nós, né? Mas a população, as nossas mães. Claro, mãe a mulher sofre mais que o homem, eu penso. E a expectativa de vida, esse aumento de 50%, vamos dizer assim, o diagnóstico precoce, por vezes, também aumenta o número de casos catalogados. Entretanto, eu vejo assim, a vida moderna, o estresse, tem uma relação muito estreita com isso. Os maus hábitos que a população atual cria, né? Dentre essas diretrizes que a OMS recomenda, além de evitar o tabagismo, evitar o sedentarismo, nós sabemos que a obesidade é um grande mal, e a obesidade, o ganho excessivo de peso, o diabetes tem uma relação direta com alguns cânceres, como a gente sabe. Mas o específico da mulher agora? O específico da mulher. A mama que é o grande vilão no mundo inteiro, é o primeiro lugar de câncer no mundo inteiro, exceto aqueles de pele, não melanoma, um câncer mais tranquilo, mais fácil de estar cuidando. A mama,
ter filhos, amamentar é um efeito protetor. Houve essa diminuição. A expectativa de aleitamentos, de filhos, né, de procriação, de reprodução, isso tem um certo impacto. O uso de hormônio também é um grande fator de risco, entretanto, ele tem as suas indicações, talvez a gente possa estar falando também, mas a expectativa de vida maior, e o câncer de mama é um câncer da mulher mais velha, depois dos 50 anos, o maior contingente é nessa população. Esse seria o primeiro lugar. Entre o segundo e quarto lugar está o colo do útero, o intestino, e o colo do útero, em que pese grandes campanhas, no Brasil ainda existe uma lacuna que precisa evoluir, melhorar no diagnóstico precoce do câncer de colo uterino. Nós que estamos no hospital de referência, de maior complexidade, tem uma tradição maior, o Hospital Escola, que também trabalha na parte de oncologia, com frequência nós temos lá mulheres variando entre 35 e 50 anos de idade, o que é muito crítico, o câncer do colo do útero, que é bem na fase que a mulher é um verdadeiro sustentação da sua família. Então, esses dois, doutor Hamid, representam aproximadamente 35, 40% de todos os cânceres da mulher. De maneira que o ginecologista, cabe a ele a 1/3, quase a metade, porque tem outros órgãos, como a vulva, como os ovários. Os ovários são as nossas gônadas, né, que são mais traiçoeiras, que a gente não tem um acesso muito grande. Então, ainda um grande número de mulheres não fazem os seus exames regulares. Então, é uma questão também cultural. Eu acho que esses fatores interferem aí a gente não conseguiu uma redução drástica como deveríamos ter. Pois o câncer do colo do útero é uma coisa que é importante a gente destacar. Ele é considerado o câncer da vergonha, para não falar da falta de vergonha. Por quê? Porque ele é um câncer totalmente prevenível. Ele tem uma relação direta com o vírus do HPV, do papiloma humano, papilomavírus humano, e ele tem uma evolução lenta. Detectado na fase inicial, ele é 100% curável. Diferente do câncer de mama, que alguns já têm a sua genética já de um prognóstico, de uma previsão de alto risco, por vezes até quando diagnosticado precocemente. Então, o de mama faz o diagnóstico precoce. Ô Paulo. E o de colo de útero, desculpa, doutor Hamid, a gente consegue preveni-lo, sabe? As lesões que vão desenvolver são precursoras e a gente age naquele momento. Então, precisa de políticas públicas mais apropriadas para a gente melhorar esse aspecto. Ô Paulo, você tocou no assunto, isso que eu queria fazer aquela inserção, em relação ao câncer de mama. Existe uma divergência muito grande em relação a isso. Nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, que existe essa divergência. É a questão do rastreamento. Se é necessária a mamografia para todo mundo, ou se não é. Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Interessante. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Linda, só você me fascina. 104,9 Rádio Universitária, frequência modulada. Sintonize também pela internet www.radioetvuniversitaria.com.br. E me ama como eu amo você. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Paulo José Maluf, que é supervisor da residência médica em ginecologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Paulo, nós estávamos conversando aqui sobre câncer de mama, às vezes pessoas que começaram a ver o programa agora. Um problema que eu considero, eu até não, mas geralmente os órgãos de saúde pública, em relação a gastos excessivos em exames complementares com fim de rastreamento, como o PSA, por exemplo. O PSA, que é o câncer de próstata no homem, muitas vezes só a dosagem, né, do PSA, ela pode não ter utilidade, por exemplo, depois de 70 anos de idade. No câncer de mama, esse rastreamento, será que ele é extremamente necessário? É controverso. Ou existem divergências? Isto. Existem divergências, professor Hamid. O que a gente tem observado, segundo as principais diretrizes, os programas dos órgãos de saúde, como a OMS, no Brasil nós temos a chamada Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, que nos fornece uma orientação, e o principal deles no Brasil é o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Ele tem uma recomendação que até um certo tempo faria mamografia e depois poderia suspender. Nós, particularmente aí na UFTM, temos um programa mais prolongado, qual seja, apesar das controvérsias que a mamografia realmente teria todo o valor, tem todo ano, esse ano mesmo é um trabalho canadense questionando esse aspecto que eu vou citar a seguir. A confiabilidade dos exames evoluiu, a mamografia era aleatória na década de 80 e 90, começou a ser mais imperativa e se criou protocolos. Entre 35 e 40 anos a mulher faria a primeira, para fazer a base, fazer uma avaliação, o estado da mama naquele momento. A partir desses 40 anos, segundo alguns de 2 em 2 anos até 50, para outros anual, até pelo menos 60, nós temos feito enquanto a mulher estiver em condições boas, nós temos feito. A mulher com 70 anos, a mais fácil. Sabe-se que a mama, o câncer aparece nessa idade. É um câncer, como eu disse anteriormente, de uma prevalência alta. Para que se tenha ideia, a população que nos assiste, 1 em cada 8, 9, no máximo 1 em cada 10 mulheres, se viver até 80 anos de idade, vai ter um câncer de mama. Nem todo câncer ele tem uma agressividade muito grande. Claro que uma vez detectado é importante o tratamento, que passa quase que sempre pela cirurgia, mas enfim, com relação ao rastreamento que o senhor disse, é interessante um trabalho muito bem delineado, canadense, o senhor que trabalha na parte científica, publica, compreende isso bem. Para que a população, fazendo uma transferência desse trabalho científico, o que nos interessa na população? Fizeram um trabalho grandioso canadense, com 45 mil mulheres fazendo apenas exames clínicos. Certamente esses exames eram muito bem realizados, não eram exames superficiais, não confiáveis, versus 45 mil mulheres aproximadamente, eu não lembro o número exato, que fizeram mamografias periódicas, conforme a gente citou, anualmente. E verificaram que depois desse período de 20 anos, foi detectado em cada um desses grupos, quase 100 mil mulheres, 45 versus 45. O diagnóstico no exame clínico, Dr. Hamid, comparado com os exames de imagem, especificamente a mamografia, que também tem complemento, ressonância, tem a ultrassonografia, que é o primeiro passo após, verificou-se em aproximadamente 3.500 diagnósticos de câncer em ambos os grupos, ou seja, empate técnico. Empate técnico. Então, se um bom exame clínico ajudaria. Na verdade, sabemos que nas fases iniciais não faz um diagnóstico clínico. O melhor é de imagem. E esse mesmo grupo, essas 3.500 mulheres de cada grupo que desenvolveu, que foi detectado, ou seja, 45 mil mulheres, não foi 4.500, foi menos desses 10% que eu citei. Talvez tenha sido uns 7, 8% dessas. Melhor, então não foi um contingente tão alto, né? Mas mais de 5%, porque 5 daria 2.000 mulheres, deu 3.500 mulheres, 7, 8%. Então, em toda a população dos dois grupos, 8%, vamos dizer assim, teve câncer de mama. E dessas, 500 evoluíram com óbito, morreram, de ambos os grupos. Então, não houve um impacto de fazer exames de imagem, especialmente a mamografia. Isso no Canadá
é sujeito a críticas. No Brasil ainda, eu particularmente como médico, que trabalho nesse setor, no hospital há muitos anos, há décadas, eu considero que é importante um bom exame clínico, associado sim a um exame de imagem, que a gente tem uma segurança maior, porque nem sempre temos bons programas de rastreamento, screening, clínicos, que tenham um mastologista, um ginecologista que realmente faça uma história, faça aquele exame pormenorizado da mama e das regiões. Paulo, mas aí é o seguinte, a conclusão que a gente chega, que a clínica é sempre soberana. Sem talvez dúvida. Um pouquinho, pelo menos 2%. Até corroborando o que você falou, você deve saber disso, há uns 5 anos mais ou menos, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, fez uma pesquisa e percebeu que 60% das mamografias feitas no Brasil que falavam que tinha câncer não tinha, ou o inverso. Quer dizer, como é que você vê isso? Aliás, tem uma comparação para fazer depois com a densitometria óssea, que ginecologista pede demais. Comparação só. Entendi. Então, qual é a explicação disso? Não está examinando. Quer dizer, não existe o exame clínico mais. Eu considero esse aspecto muito importante. Como eu disse, as mamografias eram feitas aleatórias na década de 80 e evoluiu com um melhor padrão. Eu queria explicar aqui, aleatória, quer dizer, ao acaso, quer dizer, não tinha um critério. Era eventualmente, depois de um exame clínico que achasse alguma coisa, não fazia-se um diagnóstico precoce, não se fazia rotineiramente. E nesse momento, os mamógrafos eram os aparelhos que fazem o raio-x da mama, a mamografia, eles tinham uma qualidade inferior. E agora, aqui em Uberaba, para que a população tenha noção, hoje se fala muito em mundo digital, nós só conseguimos aqui as mamografias digitais, ainda temos vários serviços aqui que não tem digital, alguns serviços que não tem a mamografia digital, nós conseguimos isso agora há uns 6, 8 anos apenas, que tornou uma capacidade de visualizar melhor, ou seja, você capta a imagem, trabalha essa imagem melhorando-se. Lá no Canadá, essa pesquisa que você falou, utilizou-se uma mamógrafo de última geração. Isso. Quer dizer que esse estudo não se pode falar que houve problema de exame complementar. Quer dizer, podia falar, não, porque foi feita uma mamografia mal feita, por isso que deu igual. Quer dizer que o problema lá foi recente essa pesquisa. Foi agora de 2014, saíram os resultados recentes, agora em 2014. Tá com uns, saiu não só na imprensa, assim, na mídia científica, como na mídia popular. Paulo, essas mamografias precedidas de um bom exame clínico, você falou. São fundamentais. Como é que é o autoexame? Quer dizer, a mulher pode se examinar e ela mesma faz diagnóstico. Qual é, vamos dizer assim, o percentual de acertos de erros no autoexame da mulher? O percentual é relativamente alto, mas ainda alto, elas erram. Erram e o médico também erra nos diagnósticos, nos casos iniciais. Entretanto, ainda quem mais detecta é o próprio autoexame. A própria mulher que se... Então, por isso a importância política pública de orientar a mulher, de informação. Esse é o objetivo do programa. Exato, né? Nós somos aqui, o senhor é um grande promotor de saúde, orientar a população. Ela tem que se treinar a fazer a mama. Nos Estados Unidos é muito controverso. Uma senadora teve um câncer de mama, aí ela impôs todo esse exame de imagem. E aí vem o aspecto mercantilista, financeiro, vai ganhar com o exame, por vezes não é bom. Não vou dizer lá, mas como um todo, em qualquer condição. Então, o autoexame é importante, o profissional ginecologista é aberto a todos, mas especialmente o ginecologista tem a obrigação de fazer uma boa avaliação de mamas. E o mastologista tem mais propriedade ainda, obviamente, para estar acompanhando. O ginecologista tem que fazer no mínimo rastreamento. Ele é capaz de fazer o diagnóstico, fazer as punções, retirar os nódulos, fazer o diagnóstico com precisão, e aí é mais conveniente um mastologista que tenha uma ligação direta com o serviço de oncologia, que o tratamento do câncer, ele não se restringe a uma cirurgia, se restringe aos tratamentos quimioterápicos, hormonioterápicos, a parte de serviço social, de suporte, de lazer, né? Paulo, em relação ainda ao câncer de mama,
o autoexame é muito importante. E o que se acha é algo duro, algum endurecimento. Isso. Porque até isso tem relação com a origem da palavra câncer. Câncer é curioso. Vem do grego carquíneos, que quer dizer caranguejo. Por quê? O caranguejo, ele tem a carapaça dura. Quer dizer, Hipócrates já sabia disso. E isso pode ser aplicável, então, aqui. Achou alguma coisa endurecida, Tem que procurar o ginecologista. Até a propósito, doutor Hamid, para que a população que nos assiste tenha essa noção, a mulher não tem que ter temor. Quando começa essa campanha do Outubro Rosa, ontem mesmo apareceu no consultório 2 pacientes que tinham feito mamografia, uma em março, outra em janeiro, fevereiro, que a mama está dolorida, a outra acha que tem alguma coisa, se não estava em tempo de fazer novamente. Então, não convém fazer exames repetitivamente, o exame, a clínica que vai estabelecer. Lembrar que o exame de imagem nos ajuda bastante, os radiologistas contribuíram bastante no diagnóstico, eles nos ajudam muito, as punções. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, o endurecimento, isso é fundamental. O senhor tocou num ponto que fica fácil da população entender. A mama, por isso que a moça jovem tem que aprender a conhecer sua mama. No período pós-menstrual, ela fazer o autoexame, a palpação, e ela vai entender a textura, a consistência, o aspecto da mama, ela vai conhecer a mama, que ela nem é um tecido totalmente macio por igual, ele tem uma heterogeneidade, as glândulas tem um aspecto, né, levemente ondulatório, enfim. A mama tem a sua consistência própria, que cada mulher vai conhecer a sua, que tem diferença. E com o profissional orientando, olha, esse aspecto da sua mama, esse é o seu padrão, não tem nenhuma coisa que é diferente. Bom, uma vez feito o autoexame, se ela percebeu alguma coisa mais amolecida... É o contrário? Não, se aparecer alguma coisa amolecida, é um sinal normalmente mais tranquilo e bom. Tá. São os cistos. Os cistos são nodulações, um líquido dentro, como se fosse uma bexiga, um cisto, uma bola líquida. Esses normalmente, a gente por vezes nem faz intervenção, eles podem desaparecer sozinhos, formar outros, eles têm um aspecto muito mais benigno. Então a gente divide a nodulação da sua forma cística e da sua forma sólida, endurecida, como o senhor falou. A sólida, ela impõe uma investigação, exatamente como o senhor falou. Então a mulher, ela vendo esse aspecto endurecido, diferente, eu falo que se ela estivesse analisando um pacote de café, de açúcar, ela vai encontrar um caroço de azeitona. Ou uma flutuação, que seria um cisto. Uma flutuação, uma elevação, um chamado abaulamento. Fica diferente a aspecto. Tem que olhar a mama, além de palpar. Paulo, você falou na mulher jovem. Há diferença? Porque na mulher idosa, qual é a diferença no autoexame? Você falou isso que você falou na mulher jovem. E uma mulher com 60 anos ou mais? Isso. Na jovem, ela tem uma consistência mais firme, mais homogênea, igual a mulher depois dos partos e com a idade, ela fica desigual, heterogênea, algumas áreas mais afundadas. Mas ainda assim a moça jovem tem que ter aquele parâmetro de normalidade para que caso, depois dos 40 anos, que modifica um pouco, especialmente como o senhor falou, na pós-menopausa, fica nítido o aparecimento, dá um contraste, fica mais uma elevação, né? Percebe que tem uma assimetria, fica torta a mama numa região específica, o câncer, o tumor, a tumoração, aliás, a maioria das nodulações, dos achados, dos tumores que se encontram na mama são benignos, né? Então, qualquer alteração de volume nesse aspecto isolado tem que ser investigado. Paulo, você falou aí na mulher mais nova, mais velha. Isso sugere que o estrógeno, hormônio feminino, tem uma relação com câncer. Ou não? E eu estou fazendo essa pergunta porque a reposição hormonal, ela pode ter efeitos positivos como negativos. É verdade? Sim, tem essa relação direta, tanto os estrógenos como a progesterona, são os hormônios. Mais a progesterona? Isso. A progesterona tem um aspecto mais intenso nisso, mais intenso no desenvolvimento do câncer de mama.
o que acontece é que as modificações que existem são... A mama é um órgão interessante. A mulher não tinha a mama. Aí ela desenvolve depois na segunda década, com uns 12, 13, 15 anos na sua puberdade. E todo mês a mama sofre um aumento, uma regressão. Vem a gravidez, aumenta. Vem a lactação, aumenta. Ela é muito mutante. Essas grandes mudanças na mama talvez fosse um fator. E quem que faz tudo isso? São os hormônios femininos que desenvolvem isso. Lembrar que não são só esses fatores, que até o homem pode desenvolver câncer de mama. É bem mais raro mesmo, porque ele não tem tecido. Até também a propósito, esse aspecto aí que saiu uma Você viu no jornal outro dia. Com o aspecto de a retirada de mama, no geral, a morbidade, o risco de doença, de complicações é maior do que se a mulher apenas fazer o rastreamento. Então, a retirada total de mama e colocar a prótese não previne totalmente que a mulher desenvolva o câncer de mama. Por falar nisso, você falou em prótese. Às vezes é utilizada essa prótese até por fins estéticos, de beleza. Isso, muito comum. Pois é, qual é o risco desse processo de colocar outros elementos estranhos? É um corpo estranho, né? A prótese de mama... Um corpo estranho. Isso, são as chamadas próteses de silicone. Elas evoluíram muito. Havia injeção isolada de silicone no tecido mamário, que isso é muito condenado, o risco até cancerígeno, oncogênico é grande. As próteses, elas, como eu disse, evoluíram muito e tem muitos estudos falando que esse risco é muito baixo, mesmo porque a paciente que tem uma prótese, ela vai acompanhar a mama, ela vai ter que fazer um exame preliminar para que seja inserido, elas suportam uma alta pressão, elas permitem que faça o rastreamento, o acompanhamento. Nós somos de uma geração, e como ginecologista, e tendo em vista os riscos do câncer de mama, nós não somos muito defensores de usar indiscriminadamente. Todo mundo prótese para reduzir. O senhor lembra bem, há algumas décadas era a redução da mama, agora é a prótese e sem limite, né? Agora é para aumentar. Para aumentar. De qualquer forma, a prótese tem que ter critérios, sempre é inserida por um profissional médico e só se um mais desavisado que não vai fazer analisar o estado da mama com exames de imagem. Esse, além do exame clínico, o exame de imagem é obrigatório. E eu continuo o segmento. Riscos existem, né, de ruptura de cápsula das próteses, de algum grau de rejeição. Então tem as limitações, não dá para colocar indiscriminadamente, mas são bem-vindas e a gente é favorável ao uso, o embelezamento, somos favoráveis desde que com critérios Paulo, médicos. No século passado, entre 1990 a 2000... O século passado foi recente, não é recente. Passado recente. Isso. Utilização de estrógenos poderia fazer mal, dar trombose. Depois de 2000 para cá, 2005, voltou-se que não era verdadeiro. Como é que é o estado atual hoje? A utilização a reposição hormonal, progesterona e estrógeno. Isso. Qual é o risco, agora independente de localização, por exemplo, de trombose vascular? Ou não existe, ou isso caiu por terra? Não existe. Inclusive, alguns critérios que... Primeiro, a terapia de reposição hormonal, o que se era de pensar é que seria mais natural não fazer reposição. Novamente, em razão de uma expectativa de vida maior, existem muitos benefícios com o uso da terapia hormonal. O que seria? A menopausa acontece dos 40 aos 52 anos, em média no Brasil, agora em 2014, eles divulgaram dados, que fizeram o levantamento, é de 48 anos. Após isso, como a menina transforma em moça, é infalível. A mulher na pós-menopausa, a diminuição do estrogênio tem um impacto muito grande. 80% das mulheres, 70% a 80%, têm ondas de calor, fenômenos vasomotores que levam a um desconforto, a uma perda da qualidade de vida, e associada a uma atrofia, como se fosse uma planta que está sendo regada. Vem essa estiagem igual a gente está aqui. A falta de hormônio leva a uma atrofia muito importante no sistema urogenital, levando a ardor, desconforto, cistite, e se a mulher é casada e tem atividade sexual, ela sofre muito com isso, leva muito desconforto. Então, essas são as duas grandes indicações
mundialmente de reposição hormonal, certo. atrofia urogenital e onda de calor. Nem certo. todas vão ter isso, pode ser temporário, momentâneo. O restante tem que colocar, tem outros benefícios, osteoporose, que o senhor sempre fala, certamente o senhor vai abordar aí, para a pele, para o aspecto cognitivo, e parece que existe uma leve tendência a proteger alguma forma de diabetes, mas os riscos existem com terapia hormonal. Eu costumo dizer que de cada 10 mulheres, 11 não gostariam usar por usar, só que 9 acabam usando por algum momento, e nem que seja em algum momento. E tem que ter critério. Existem as contraindicações. Os problemas que o senhor citou eram os mais graves, desde da descoberta das pílulas hormonais, que ganharam até um prêmio Nobel, né? E no final da década de 50 para 60, então está fazendo 50 anos, aí 60, né? Quase 60 anos. Sabe dos grandes efeitos dos hormônios, que eram altas doses naquela época, hoje eles diminuíram muito, mas eles têm um impacto muito grande nos fenômenos tromboembólicos, nas hepatopatias, nas doenças coronarianas descompensadas, na hipertensão não acompanhada, não tratada. Essas pacientes não podem fazer uso de hormônio, além de sangramentos que não se sabe a causa uterina, doenças uterinas, câncer de mama é totalmente contraindicado. Paulo, qual é percentual, só para a gente ter uma ideia aqui, de riscos e benefícios, ou há um empate? Eu sou defensor do uso da terapia hormonal. Você é defensor? Isso. Na década, tem isso, vou te responder. Na década de 70, realmente foi esse aspecto. Em medicina, tem as verdades que são transitórias, que vão, detectam. O Afrânio Peixoto, que era médico, vice-presidente da República, no começo da República, ele dizia: a medicina é a ciência das verdades transitórias. Pois é. E é verdade. E até hoje continua. Mas, Paulo, aí nesse sentido aí, para fechar. A gente fazer, para fechar esse assunto, qual é a relação, por exemplo, do hormônio, da progesterona, com a endometriose, que é uma doença que tem múltiplas facetas, várias facetas. Por que ocorre essa implantação de endométrio em outros locais do corpo? Por exemplo, no pulmão, às vezes a pessoa tem um sangramento de pulmão, vai verificar que é um foco de endometriose. É claro que é raro, É. mas como é que explica essa implantação de endométrio que sai do útero e vai ganhar a circulação? Tem a ver com hormônio, sim, endometriose. Só fechando aqui da mama, né? Da mama aqui, com relação do câncer, com a reposição hormonal. Então, a reposição hormonal tem que ter critério. A maioria das mulheres pode usar. Eu acho que traz mais benefício do que risco. Tem que fazer um rastreamento. A mulher tem que se ver como um todo na prevenção de saúde, com os hábitos alimentares, atividade física, evitar o tabaco totalmente contraindicado, a bebida com discrição, com moderação, todos esses aspectos que o senhor certamente está sempre citando aqui. Então, a reposição hormonal, ela tem um risco. Você falou o álcool. O fumateste, como é que o álcool age? Seria no fígado, em relação ao fígado, ou alguma ação direta do álcool? Não, o álcool tem muito efeito, até em obstetrícia, inibe o parto, mas enfim, o álcool é muito um aspecto sistêmico. Além do ganho de peso e da dependência, tem o principal fator, é isso que o senhor falou, o fígado. Porque os hormônios são metabolizados no fígado e passam 2 vezes no fígado. E por isso que às vezes tem as transdérmicas, os géis, os adesivos, que passam uma vez, que parece, segundo os estudos, tem benefícios. Então, enfim, um mal, como vamos dizer assim, que o hormônio não deixa de ser um mal, associada a sobreposição de fatores de risco não é vantajosa. O uso de alguns medicamentos e assim por diante. Então, a reposição hormonal com critérios, ela traz muito benefício para a mulher. O hormônio tem sim um risco maior do desenvolvimento do câncer. E com relação à endometriose, seria mais o estrogênio, né? Não é propriamente a progesterona. O estrogênio, o que é a endometriose? O útero é como uma pera. O miolo da pera é o endométrio, aquele que descama todo mês. Na pós-menopausa ele desaparece. Então, na pós-menopausa, a endometriose ela adormece, ela desaparece. Então, no aspecto de repor o hormônio, favorece mais o estímulo. A progesterona tem um efeito até protetor. A gravidez protegeria a endometriose. A endometriose aparece na população como um todo, 10, 20, até 30%. Tem as formas leves, assintomáticas ou brandas.
Nas suas formas mais graves, que esse forro do útero, a endometriose, conceitualmente, para que a pessoa entenda, ao invés do endométrio, o forrozinho, o tapete da igreja, o tapete do útero, descamasse normalmente, ele vai ficar em lugar anômalo. Ele fica principalmente na pelve, nos ovários, às vezes na parede, questionada a cesariana, procedimento cirúrgico, no pulmão, como o professor Hamid falou, vem ficar na pele, pode ficar em qualquer órgão, no intestino, fazendo evacuar sangue, na bexiga, nas suas formas mais graves. E ela causa muita dor, porque aquele forro não consegue exteriorizar. Até a dor, às vezes, Paulo. É o selo da endometriose, é a dor. Começa até com dor lombar. Isso. O indivíduo tem dor lombar e vai fazer uma radiografia ou qualquer outro exame, aparece alguma pequena coisa lá e se atribui ao processo degenerativo normal. E na realidade é uma endometriose. É uma endometriose. Então, essa a explicação. Como é que seria, voltando à pergunta, esse forro endométrio, endo quer dizer dentro, esse forro que existe, como é que eles transplantam, vamos dizer, não é metástase, não metástase, mas é para cá. Como é que ele chega, ele entra pela circulação? É interessante esse aspecto. Tem várias teorias, várias tentativas, várias respostas dessa pergunta. Por quê? Tem teorias desde embrionária, teoria chamada celômica, menstruação retrógrada, o uso continuado de hormônio do estrogênio, sem o antagonismo da progesterona, Paulo, da gravidez. Desculpa aqui. Você falou menstruação retrógrada. Retrógrada quer dizer para trás. Como é que ocorre isso? Por que não é para frente? Ela sai onde o sangue? Talvez não tenha uma explicação clara, mas tem a ver o seguinte: desde aspectos da mulher que nunca teve filho, alguns fatores de obstrução, algumas malformações, especialmente a mulher que não teve filho, que é uma doença mais da mulher de baixo número de filhos, ou que não teve. Ela não tem um escoamento muito natural. Tem mulheres que desde jovem têm cólica menstrual. Então ela se associa, tem cólica e endometriose. Não é verdade isso, mas em algumas condições, a cólica é muito importante, é uma menstruação difícil, poderia ter a ver com uma das teorias que seria tem teorias hormonais, tem a implantação dessa célula, como o senhor falou, parece uma célula, comporta como uma célula metastática para a população. A endometriose não é metastática, é comum, a maioria das vezes não tem grandes agravos para a mulher, mas se isso é persistente ou de forma intensa, tem que investigar e tem tratamentos bons, clínico principalmente, e mais raramente tirar esses focos, de tirar essas nodulações que se formam. O comportamento maligno tem sido questionado, virar um câncer, mas isso é muito raro, não é bem comprovado. Paulo, o diagnóstico, só para fechar esse tema, o diagnóstico da endometriose, como é que é feito? Como é que a mulher, ela sabe ou pode vir a saber que está com endometriose? Quais são os sintomas, você já falou. E depois, o exame complementar, qual é o mais específico, de alto valor preditivo? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Até os próximos 15 segundos para um intervalo deste. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles.
Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Paulo José Maluf, que é supervisor da residência médica em ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e doutor em medicina. Ô Paulo, nós falamos aqui no bloco anterior sobre o diagnóstico complementar da endometriose. O clínico, o médico especialista em ginecologia, às vezes é fácil de fazê-lo. Agora, qual é o exame complementar de grande valor preditivo? Só para explicar, grande valor preditivo é aquele que é capaz de predizer em percentual, por exemplo, 70% ou 80%, que aquele exame é verdadeiro. Você vai logo para o ultrassom? Ou não? Porque ultrassom quase sempre exame... nós vamos. É o primeiro, é o básico, é um exame de menos invasivo, quase não invasivo, de custo menor. Mas, enfim, como o senhor falou no início aqui, a clínica é soberana. Temos, numa boa história clínica com rastreamento, já é mais da metade do diagnóstico. Se ela tiver fatores bem desde o seu início, como esse aspecto. Eu gosto de dizer o selo, o grande sinal clínico da endometriose é que a paciente tem que ter uma manifestação. Isso é em quase todas as doenças. Não adianta o exame falar que você está morrendo, a pessoa está bem. Tem que ter o sintoma. Exato. O principal deles é a dor que sela. É comum, a cólica é comum, aquela dor progressiva, intensa, em pacientes que já têm uma história familiar, tem uma baixa paridade, tem alguma dificuldade em engravidar, a endometriose pode estar associada a um grau momentâneo de infertilidade, de esterilidade, dificuldade de engravidar. Então, a clínica. Em seguida, um dos primeiros exames que a gente faz para rastrear é o exame de imagem, a ultrassonografia ou ecografia, que ela é boa na mulher que tem vida sexual ativa, através da transvaginal, aproxima muito do útero e dos anexos, encosta. Então, a distância para investigar é bem boa, dá para fazer um rastreamento inicial. Não é o exame que nós falamos de padrão ouro, que padrão 100% esclarecedor. O padrão ouro é o estudo patológico. É estudo patológico. Mas o que mais aproxima, então fazemos de imagem. Hoje a ressonância nuclear magnética, que raramente pedimos, é um exame que nos ajuda mais um pouco a imagem. Eu praticamente quase não peço. Quando a paciente tem uma clínica forte e o ultrassom mostra a imagem, se não tem grandes imagens, a gente já fica mais tranquilo. O exame, o mais esclarecedor é a videolaparoscopia, que é em casos extremos, que faz uma cirurgia, é um procedimento rápido, uma meia hora, é hospitalar, com vídeos, pequenas perfurações, semelhante hoje que faz, o pessoal fala o laser, que faz para cirurgia de vesícula e outras pequenas perfurações, 1, 2, 3. Isso é 1%? É a minoria que faz. Então acho que não. Não. Ô, Paulo, você falou aí, fiquei curioso do ponto de vista vernáculo, quer dizer, da linguagem. Você falou baixa paridade. O certo então é parir ou dar à luz? Qual é o mais técnico? No ponto de vista científico, a gente usa o termo paridade, parir. Usamos às vezes a palavra deu à luz, mas a luz não é um termo muito científico. Então, ela teve o parto, o parir. Então, parir é mais correto. Porque dar à luz é acender. Isso, nós falamos. A gente ainda escreve, o paciente foi acompanhando, deu à luz, escrevemos, mas no aspecto científico é parir, porque não é um termo pejorativo, apesar de ser em outros mamíferos, né, a vaca pariu, a mulher, a gente fala deu à luz, é um nome mais social, mas no aspecto científico ela gestou, prenhez também, que é semelhante ao animal, mas a gente pode usar o termo, gestação ou prenhez, e ela teve o parto, ela pariu, parto cesariano, o termo correto é parto cesariano ou parto normal, parto a fórceps e assim por diante. Eu lembro até do meu grande amigo, doutor Rezala, que ele sempre fala, pariu. Uma vez até teve uma discussão aí. Mas voltando aqui ao problema da mulher, né? A osteoporose, que na última década do século passado, né, surgiram remédios para tratar de osteoporose. E a osteoporose foi elencada como sendo um grande problema, né, novo,
que o Aristóteles até já o conhecia antes de Cristo. Existe um fator comercial aí. Sem dúvida. Em relação à osteoporose. Agora, eu vou te perguntar aqui, porque é uma questão borderline, quer dizer, fronteiriça entre reumatologia, né, e a ginecologia. A excessiva solicitação de densitometria, que é um exame de muita baixa resolução diagnóstica, como é que você, como ginecologista, vê isso? Mas antes eu queria te falar de uma pesquisa feita igual a que você falou no Canadá, nos Estados Unidos, em relação à densitometria. E eu acho que isso é uma questão de saúde pública, porque quem paga a densitometria é o Estado. É claro que tem o particular. Em relação a isso, um N muito grande, quer dizer, um número de pessoas muito grande comparativo, indica-se densitometria, faz uma, quando a mulher entra na menopausa. Como você falou, uma densitometria. Se ela for normal, só se faz outra 15 anos depois. Se ela tiver uma pequena perda de massa óssea, de 5 em 5 anos. Porque eu vejo esse pedido de densitometria de uma vez por ano. Qual é a sua visão científica nesse caso? Tem até aquela expressão, osso duro de roer. O osso é um órgão que ele não se decompõe rapidamente, é uma questão rápida, inclusive talvez em razão desses fatores que os grandes órgãos de saúde do mundo recomendam ele mais espaçado. É um exame que tem a sua utilidade, mas que houve esse aspecto, no meu entendimento, de uso abusivo, de um aspecto mercantilista. Esse aspecto anual, a maioria dos órgãos de saúde do mundo não recomenda. É esse aspecto que o senhor citou. Por vezes a mulher faz um na vida dela. Tem pessoas, na mulher, o homem também pode fazer, o homem também é alvo de osteoporose, mas nós estamos tocando no assunto, eu sou especialista em ginecologia, obstetrícia. O que eu vejo da mesma maneira que o senhor falou, ela deve ser feita nesse período de transicional da menopausa, né, nesse período que a gente falou, da última menstruação, do climatério. É uma transição da mulher da fase reprodutiva para o aspecto mais do envelhecimento, da terceira idade. A senilidade verdadeira é quase uns 10 anos depois, conceitualmente, depois da menopausa. E a gente sabe que o osso tem um desgaste, vamos dizer, normal, fisiológico, como os outros órgãos. E pessoas que não têm fatores de risco maior, uso de cortisona, que o senhor sabe melhor que eu. Até queria fazer uma inserção nisso, Paulo. Você tocou num assunto importante. Que existe uma certa desinformação no meio leigo em relação ao uso de corticoide. Para que isso aconteça de osteoporose, que o Dr. Paulo está falando, é preciso uma utilização em altas doses e por muito tempo, às vezes por 2 meses, 3. Mas usar de rotina uma dose muito pequena não afeta em nada. Isso. Mas ainda voltando ao problema do emprego da osteoporose, da densitometria. Da densitometria. Além, quer dizer, do uso abusivo da utilização da densitometria, ela tem fins comerciais, que é a utilização de drogas, sabidamente hoje, não resolve absolutamente nada, que é o alendronato. Esses sais semelhantes ao alendronato que fala... Os chamados bifosfonatos. Os bifosfonatos, etc., para fortalecer o osso. Em 60% dos casos, 60% a 70%, não funcionam nada em relação à coluna vertebral, quer dizer, de calcificar. Você vê, 70% que não funciona é quase que um placebo. É a maioria, então já não tem um efeito bom, né? Como o senhor comentou, assim, é igual essa febre da vitamina D. Tem texto, eu tenho um livro que o livro ele sai, não é igual um artigo científico que ele saiu da forma. O livro demanda tempo, o senhor sabe isso bem, a população sabe. Tem livros agora de 2009, que não tem muito tempo, que nem toca na vitamina D. Está essa febre da vitamina D. Então, o senhor sabe isso melhor. Febre alta, tem quase 40 graus. É uma epidemia. Então, tem critérios. O principal é a boa qualidade de vida, a medicação é muitas vezes controversa, tem sim indicações, os profissionais, os médicos,
são as pessoas ideais para estar falando. O reumatologista talvez seja o principal, mas é uma interface que trabalha junto também, o ortopedista que trabalha no osso, ele tem que ter a consciência que ele tem que ter critérios, não usar indiscriminadamente, e por vezes, hoje quem está receitando com a história da internet, é o próprio paciente que quer impor ao médico. O médico tem que ter a noção para contra-argumentar, explicar para a população, respeitosamente, que aquilo que ele viu tem que ser interpretado de uma maneira seletiva e que a osteoporose é a história do enfraquecimento do osso, tem que estar bem definida. A densitometria não é usar indiscriminadamente. A radiografia, desculpa, Paulo, a radiografia simples, ela tem mais especificidade do que a densitometria. Mas tem uma coisa, Paulo, tem que ser feita de perfil. Inclusive a densitometria, para que seja bem feita... Seria de perfil. E eles não fazem. Não, é só de frente. É de frente. Mas por amostrar, é só em dois sítios, né? É, tem que ter perfil e frente, principalmente na pessoa idosa. Por quê? Porque a osteoartrose, o problema degenerativo por trás, ele pode falsear o resultado, por isso que ela é inútil. Radiografia de frente você vê perfeitamente quando tem osteoporose ou não. Isso. Mas eu acho assim que a gente respeita muito, considera muito o médico, o radiologista que trabalha com imagem. Ele nos ajuda bastante, mas o que a gente questiona por vezes são as verdadeiras indicações, e quem indica não é o radiologista, é o próprio médico, né? E o radiologista ele não tem a ver, o médico ele não tem nada a ver. Exato, então ele nos auxilia muito, é um parceiro de primeira linha, né? Ou em quase todas as especialidades, particularmente na ginecologia obstetrícia. Não, em todas, também na reumatologia. O exame complementar, nós estamos só com 2 minutos, Paulo, que eu tenho outra pergunta para te fazer. O exame complementar, ele é complementar. E o problema é de quem o pede, não quem o faz. Só pode fechar um negócio. Pode fechar. Essa semana foi a Organização Mundial de Saúde, no dia 20, estabeleceu que seria o dia da osteoporose, da proteção. Então, são os estímulos que tem que se fazer para melhor qualidade de vida, né? E o profissional, o médico, nessas áreas que a gente comentou, ele tá preparado para acolher o paciente, o seu cliente, e orientando os aspectos clínicos, que são soberanos, como o Dr. Hamid sempre lembra, e eventualmente de imagem, para adotar então as medidas ativas para prevenir, para melhorar a sua qualidade de osso. Para fechar esse programa, 3 conselhos para a osteoporose. Depois o Dr. Paulo vê se é aplicável ou não à mulher. Tomar sol, que é a melhor fonte de vitamina D. Alimentação com muito cálcio. E o terceiro, muito importante, talvez o mais importante, é o impacto, quer dizer, é o exercício, é a caminhada ou qualquer outro tipo de exercício em que existe impacto. Você concorda ou não? Concordo plenamente, inclusive nessa semana, dia 20, segunda-feira, que foi intitulado esse dia da osteoporose, reforça esse tripé da atividade física, o sol com critérios nos horários mais adequados, né? Protegendo alguns órgãos especiais, mas o sol é fundamental no fortalecimento do osso, da pele, no aspecto cognitivo. O sol, os exercícios e a dieta fundamental, rica em cálcio, além do leite, a sardinha, o brócolis, as verduras, estão uma linha grande aí que cálcio, que é importante, a alimentação bem balanceada, evitar o fumo, o álcool, mas enfim, esse tripé eu acho fundamental. Tá. Paulo, muito obrigado aqui pela entrevista, eu acho que foi de grande utilidade, não apenas para o sexo feminino, mas até do masculino também, fazendo uma inversão. Espero que contamos com você outras vezes. Agradeço. Então, obrigado aqui pela atenção e até o próximo ponto de vista medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.